A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente. Eu sou o missionário Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre, através da leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Irmãos, o nosso objetivo aqui é sempre trazer a meditação na Bíblia para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E aqui no Evangelho de João, que nós estamos meditando, no capítulo 16, a partir do versículo 7, Jesus Cristo está dizendo: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Amém? Muito bem. O que Jesus Cristo está dizendo? Ele está afirmando para os discípulos, para a igreja do Senhor, que todo o plano de Deus, todo o projeto de Deus estava traçado para que cumprisse, e era necessário que ele viesse, pregasse o Evangelho, para que ele começasse a igreja do Senhor através da escolha, do chamado de cada um de nós. E ele, naquele momento, estava dizendo que ele precisava ir preparar lugar para que aonde ele estivesse, nós ou a igreja estivesse também. Mas só que ele não ia deixar só, ele iria enviar o Consolador. Então era necessário ele ir para enviar o Consolador. E o Consolador, o Espírito Santo, é quem ia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque quem não crê em Jesus, quem não crê na palavra, quem não obedece, quem não vive a palavra, vive pecado, vive pecando, vive no pecado. E só o Espírito Santo é quem pode convencer o homem do pecado. Da justiça, porque Jesus, ele veio, cumpre todo o propósito, todo o plano de Deus, derramando seu sangue naquela cruz para justificar a todo aquele que nele crê. Então, essa é a justiça de Deus, é o sacrifício de Cristo ali na cruz. Ele veio, ele morre como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ali justifica todo aquele que crê, todo aquele que vive, todo aquele que obedece, todo aquele que se arrepende, todo aquele que confessa o pecado, todo aquele que é nascido de novo. Ali é a justiça de Deus, porque Jesus é a consumação do plano de salvação de Deus. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ou seja, as palavras de Jesus falam assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o príncipe deste mundo já está julgado, este mundo já está julgado para a condenação. Mas aquele que se converte, aquele que volta para Jesus, esse encontrará salvação. E Jesus ainda fala mais, ele diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. A nossa mente ela é pequena, então quando nós
concluirmos a nossa passagem, a nossa peregrinação nessa terra, quando Jesus voltar para buscar a igreja, quando a gente, no piscar de olhos, formos levados ao encontro com Deus, nós, naquele momento, a partir daquele momento, ali sim, nós vamos poder suportar. Por quê? Porque nós vamos conhecer e permanecer em conhecer a Cristo. A eternidade diante do Senhor vai ser algo tremendo. Nós teremos um novo corpo, nós teremos uma nova morada, nós seremos glorificados assim como Cristo foi glorificado, nós o veremos assim como Ele é. Todas as promessas de Deus, elas se cumprirão quando nós chegarmos à sua presença diante do trono e assim sermos convidados a entrar no gozo eterno do Pai Celestial. Amém? Essa é a nossa jornada, essa é a nossa esperança. É para isso que nós estamos aqui neste mundo, é para sermos transformados, preparados como homens e mulheres de Deus, cidadãos do céu, caminhando, orando, suportando, enfrentando todas as adversidades por amor a Cristo. Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar. Então, se eu perder a minha vida por amor de Cristo, eu estou encontrando a verdadeira vida. Ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Precisamos passar por Jesus. Precisamos ser enxertados na videira verdadeira. Precisamos acreditar, não ficar ansioso por isso ou por aquilo, mas crer em Jesus, obedecer a palavra de Jesus, viver a palavra de Jesus. Aí sim, nós vamos passar por este mundo, abandonar o pecado, sermos justificados pelo seu sangue e assim estaremos com Ele na sua glória. Irmãos, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele ama cada um de nós. Eu e você precisamos crer e viver esta palavra para que alcancemos a graça do Senhor Jesus. No mundo nós vamos passar por todo tipo de provação e aflição, mas devemos estar animados porque Jesus venceu e Ele nos garante a vitória. A vitória não é minha, a vitória não é sua, a vitória é do Senhor Jesus. Ele venceu, mas porque Ele venceu, eu e você, nós vamos receber o galardão de mais do que vencedores. Por quê? Porque não vencemos, mas acreditamos e vivemos por aquele que venceu. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Nenhuma obra feita por mim ou você vai nos salvar, mas esta obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é que nos salva e nos justifica de todo mal. Senhor Deus e Pai, neste momento eu oro pela vida deste meu irmão, desta minha irmã. Eu peço em nome de Jesus, revela-te para eles, abre o entendimento e o coração, convence da justiça, do juízo, convence do pecado cada um deles. Pai, Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus, que eles possam alcançar a graça salvadora em Cristo Jesus. Eu apresento a sua família, apresento o seu trabalho, apresento o seu corpo físico, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Meu Deus, olha a necessidade e o cuidado de cada um de nós que precisamos de Ti. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a perdoar. Pai, em nome de Jesus, traz a nós o entendimento para que nós possamos ser convencidos da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Jesus, eu oro pela vida deste meu irmão, desta minha irmã que tem nos acompanhado todos os dias na leitura bíblica. Eu oro pela sua família, oro pela sua casa, pelo seu trabalho, pelo sustento. Senhor, em nome de Jesus, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação. A causa que eles estão lutando, seja qual for, Senhor, Tu és o juiz maior, Tu és o médico maior, Tu és o Deus maior, não há outro como Tu. Por isso, Deus, abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã,
abençoa a tua igreja, abençoa cada evangelista, cada pastor, cada missionário, cada um que está envolvido na tua casa, as nações, liberta, Senhor, as nações, levanta, Senhor, o missionário para as nações, levanta, Senhor, a família para glorificar o teu nome, levanta, Senhor, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração pedindo perdão, esta é a nossa oração pedindo socorro, esta é a nossa oração pedindo as bênçãos do céu sobre a tua igreja que está aqui, Senhor, nesta terra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, creia, leia a palavra de Deus, viva esta palavra e o Senhor Deus abençoará você poderosamente. Amém? Meu irmão, fica na paz, minha irmã, fica na paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.